Olha, a gente sempre fala por aqui do quanto os nossos faciliters estudam e a gente faz sempre masterclass com eles. E essa que você vai conferir foi com o Dr. Eric Navarro, onde ele ensina como fazer uma petição do zero usando o ChatGPT. A alegria é enorme estar aqui com vocês. A gente vai se acostumar a estar juntos e isso é ótimo. Eu tenho certeza que eu também vou aprender muito com vocês. Por isso que esses encontros, eles vão ser sempre interativos, né? A gente ensina, aprende, melhora, ensina, aprende, melhora e vai caminhando juntos para um lugar diferente. Pensa só, 19 anos lendo petições, eu já li todos os tipos de petição que você pode imaginar. Todos, 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 todos. E eu sempre soube que o juiz prefere petições curtas porque é uma questão de tempo, né? É mais fácil ler petições curtas. Mas a petição curta tem que estar boa. Não pode ser uma petição curta ruim. Se for uma petição curta ruim, o juiz tem problemas para entender o que está escrito ali ou para formar a sua convicção no caminho que você, advogado, quer que ele forme, né? Que é para atender o direito do seu cliente. Mas aí, para além disso, eu realmente fui estudar, do ponto de vista científico, como que se forma dentro do nosso cérebro, quais são os passos do nosso processo decisório. E aí é tudo aquilo que eu já escrevi, que eu ensino, que eu falo nos nossos cursos e tal. Mas hoje, e a gente vai... Isso é um monte de coisa, né? É um elefante. O que nós vamos fazer aqui nos nossos encontros são pequenos carpaccios desse elefante. E o carpaccio de hoje é a gente falar a respeito de como abordar os fatos. Por quê? Não há nada mais importante do ponto de vista estritamente prático para o juiz do que os fatos. O juiz ele não quer ser lecionado. Tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que a gente fala, né? Don't lecture me. Não quero que você fique me ensinando nada. Ai, Eric, mas que arrogância. Pode até ser. Mas eu não quero nem perder tempo discutindo isso. Só quero trazer a realidade. Então, todo o tempo que você gasta citando doutrina, tira. Todo o tempo que você gasta copiando e colando jurisprudência, tira. Você tem que aprender a argumentar a partir de precedentes. Mas, para outro dia, você vai abrir espaço para dar mais importância àquilo que tem mais importância. E o que tem mais importância, de longe, são os fatos. Estou baixando aqui o que você me mandou. O que tem mais importância, de longe, tá? De longe são os fatos. Só que não adianta nada eu tirar texto da minha petição, esses textos inúteis todos, e na hora que falar dos fatos, ser prolixo. Eu tenho que falar dos fatos, porque os fatos são o mais importante para o juiz, primeiro, de uma forma impactante, e segundo, que convença ele. Então, muito conectada com aquilo que tem de prova, com aquilo que tem de documento no processo, só que enxuto, 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 enxuto. É difícil fazer isso? É difícil. Tem a célebre frase de Voltaire. Estava sem tempo de escrever uma petição não, né? Voltaire não escrevia petições. Estava sem tempo de escrever uma carta longa, curta, então escrevi uma carta longa. Por quê? Porque escrever uma carta longa é mais fácil e mais rápido do que escrever uma carta curta. É difícil escrever pouco. Entendem? Então, a melhor forma de você prender a atenção do juiz é falar dos fatos, mas criando
aquilo que nós chamamos de memórias associativas, que é trazendo um sentido minimamente agradável para que o juiz, que não é exatamente o juiz, muitas vezes é um funcionário, né, um servidor, e pode ser também especificamente o juiz, tem um mínimo de vontade de ler aquilo e preste o mínimo de atenção naquilo que você escreveu para ele ler. Então, vamos trazer aqui de exemplo essa solicitação. Não, antes disso, a melhor forma de fazer isso, a melhor forma de dar sentido para quando você narra os fatos, é utilizar storytelling. O que é storytelling? Contar história. É uma técnica que todo roteirista, por exemplo, utiliza quando vai roteirizar uma série, um filme, um comercial, e por aí vai. Repare que basicamente quase todas as séries, quase tudo que é de Netflix, de streaming e tal, que você vai ver um episódio, começa com alguma coisa que não é do início. É literalmente alguma coisa lá do meio, ou às vezes até próximo do fim. E aí vem voltando. E o seu tesão de continuar assistindo é porque você ficou intrigado. Como é que isso foi acontecer, cara? Que situação absurda. E você continua vendo para poder chegar até lá. E a forma em que aquilo é contado é uma forma que vai trazendo sentido para uma coisa que aparentemente não faz sentido. Então eu chamo isso de narrativa circular. Nossa, Eric, mas tá muito complicado. Já é difícil fazer petição. Assim, então é impossível. Por isso que eu pensei em trazer uma coisa mais concreta aqui para vocês, sabe? Não é da parte ali que eu entendi que te olhou todo o resto. Você vai estruturar a sua petição de embargos primeiro para dizer o seguinte. Primeira coisa, os embargos eles só são bem-vindos quando o juiz bate com ele e fala, puta, esse cara tá me ajudando. Porque eu tava fazendo uma cagada aqui. E o tribunal ia perceber e ia ficar feio. Então esse cara tá me ajudando. Nesse caso, parece que ele decidiu errado. Vamos dizer então que a única discussão fosse essa, mandou fazer a cerca, mas a cerca já estava pronta. Né? Então, o que nós faríamos? Nós faríamos alguma coisa, eu vou ditar aqui para o meu chat GPT só para facilitar a nossa vida. Estou pegando aqui só para ditar, mas depois ele vai aparecer no chat GPT do meu computador. Né? O requerente sabe que os embargos de declaração são devidos exclusivamente para atacar omissão, obscuridade ou contradição, mas também eventuais erros de fato que podem acontecer em qualquer decisão judicial. Esse é o caso dos autos e a única razão da interposição desses embargos, como se verá abaixo. A decisão atacada determinou, além do pagamento do valor remanescente, que o requerido comprovasse a construção da cerca. No entanto, como se pode ver dos documentos juntados aos autos com as fotos datadas, fica claro e comprovado que a cerca já havia sido construída antes da decisão. Portanto, não há nada que ser provado. Logo, o requerente utiliza os embargos para oportunizar
a correção do erro de fato e assim integralizar e corrigir, e assim integralizar a decisão atacada. Isso não é exatamente o que vai ser a nossa decisão, a nossa petição, mas aqui no super improviso, eu estou só mostrando para vocês como a gente tem que ser hiper objetivo. Aí eu vou ler o que está escrito aqui no chat, e aí eu vou abrir ali o chat GPT com vocês. Aparentemente, essa sentença é um documento juntado pela parte para fundamentar algum pedido anterior e não se refere ao caso específico. Pela disposição do documento no IPROC, é o que parece, verdade. Boa noite, penso que os nossos grandes desafios será conseguir que a gente valorize a petição concisa. Verdade. Concordo integralmente com o Eric, mas creio que seja necessária uma mudança cultural. É por isso que nós vamos ficar fazendo masterclasses com os clientes de vocês também, para exatamente gerar essa conscientização. E eu concordo, tá, Daniele? Compreender que é uma petição bem sintetizada tem mais chance de sucesso e tal. E o Ricardo fala, concordo, Daniele, alguns clientes do criminal, só pelo nome eu já sei que eles querem uma petição concisa, uma petição entupida de doutrina e jurisprudência. Sabemos. Bom, aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, quer alguma coisa? Eu vou pegar aqui o chat GPT, eu imagino que ele já vai aparecer aqui para mim. Aqui, ó. Erro de fato. Então, vamos imaginar que é só isso. Vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela cheia, que vai ser mais fácil. E tá aqui, ó. Ele acabou fazendo aqui uns embargos de declaração, tá vendo? Excelentíssimo senhor doutor, fulano de tal, embargo de declaração nos termos do artigo tal, da tempestividade, dos fatos, a decisão proferida determinou a ordem do pagamento do valor remanescente, que comprovado a construção da cerca. Conforme se verifica, tal. Isso aqui tá bom? Tá bom. Tem uma página, que é o que precisa, tá? Mas dá para ficar melhor. Como que você torna isso melhor? Fazendo o seguinte. Colocando aqui. Petição está correta. No entanto, é preciso explicar para o juiz que os embargos que estes embargos servem para evitar o cometimento de um erro de fato que traria injustiça. O erro é mandar construir uma cerca que já foi construída. O requerente que já foi construída e assim construída. Isso está demonstrado pelas fotos datadas nos autos. O requerente jamais descumpriria a decisão judicial. E também não poderia ser apenado por isso.
como ameaçado na decisão embargada. O requerente, pelo contrário, mostrou vontade de colaborar, inclusive pagando os valores devidos pela sentença e assim colaborando com o sistema de justiça. Pegue a informação acima e reescreva a petição dos embargos. Atue como um advogado que domina a técnica do storytelling e coloque um tempero no texto quando for narrar os fatos. Gere no juiz o sentimento de que o embargante tem o único interesse de colaborar, nada além. E aí, uma coisa importante para todo prompt: entendeu a tarefa? Precisa de mais algum dado para executar? Onde eu queria me dar aqui? Entendi a tarefa. Vou escrever a petição usando a técnica do storytelling para alternativa de forma. Não vai ficar bom, tá, gente? Não vai ser a petição definitiva. Então vamos lá. Embargo de declaração. Dos fatos. A decisão proferida por Vossa Excelência determinou, além do pagamento do valor remanescente, o requerido comprovasse a construção da cerca. No entanto, cabe ressaltar que o requerente jamais descumpriu uma determinação judicial. Pelo contrário, desde o início do processo, sua postura tem sido a de plena colaboração com o sistema de justiça. O requerente respeita as decisões judiciais em busca de uma solução justa e pacífica, prontamente efetuou o pagamento dos valores devidos conforme a sentença. Além disso, no intuito de demonstrar sua boa-fé e compromisso com a verdade, o requerente juntou aos atos os documentos comprobatórios, incluindo fotos datadas que evidenciam de maneira clara e indiscutível que a cerca já havia sido construída antes mesmo da apelação da sentença ou da decisão hora embargada, do erro de fato. No entanto, houve um equívoco na decisão que determinou a comprovação da construção da cerca, uma vez que a prova já se ficou devidamente documentada nos autos. As fotos datadas comprovam, aqui está bem repetitivo, o erro de fato, se não corrigido, pode acarretar uma injustiça. O requerente, que sempre agiu de boa-fé, não pode ser penalizado por uma determinação que já foi cumprida. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar isso aqui, vai puxar aqui um documento de Word, tá? Vai puxar aqui um documento de Word, vai colocar uma fonte que todo juiz gosta, um espaçamento duplo, um texto justificado, e vai colar. Bom, aí, precisa nem de espaçamento duplo, pode ser espaçamento 1,5. Aí, eu fui burro aqui, né?
que a gente vai fazer? Você vai dar aquela ajustada que tem que ser dada sempre que você utiliza ChatGPT para qualquer coisa. Né? Aqui. Aqui. Tempestade. E aqui, ó, do cabimento. Pronto, vamos economizar. São remetidos impostos dentro do prazo legal e são cabíveis porque visam corrigir erro de fato na decisão embargada dos fatos. A adesão proferida por Vossa Excelência determinou, além do pagamento do valor remanescente, que o requerido comprovasse a construção da cerca. A cerca, todavia, já havia sido construída antes. Não liguem não, tá, pessoal? Construída antes, caceta, da decisão embargada, conforme demonstram, conforme demonstram as fotos datadas de folhas XYZ, documento tal. E aí, você pode até fazer uma tabelinha aqui, ó, foto 1, data da foto, tanto. Foto 2, data da foto, que ele bota isso na solicitação, ele quer ver isso na sua petição. Então aqui vai entrar uma tabelinha, tá? Aí vem. Cabe ressaltar que o requerente jamais descumpriria uma determinação judicial dos fatos e do... Na verdade, bota só aqui, ó, do erro de fato. Cabe ressaltar que jamais cumpriu uma determinação judicial, pelo contrário, desde o processo pode ter sido a de plena colaboração com o sistema de justiça. O requerente, por exemplo, efetuando prontamente o pagamento dos valores devidos, conforme a sentença. Pronto, acabou. Aí, bem, é importante ressaltar, de outro lado, que o erro de fato, se não corrigido, pode acarretar uma injustiça. Seria que certamente não é o que se pretende com o processo X, já que a decisão ameaçou a imposição de multa pelo descumprimento. Pronto. Do pedido. Primeiro disposto, requer embargante a Vossa Excelência a o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja corrigido o erro de fato apontado, reconhecendo que a cerca já estava construída
antes da decisão judicial, consequentemente, excluindo-se a determinação de comprovação da cerca. A intimação do embargado para que requerendo manifestar-se no prazo legal, é verdade, porque esses embargos têm efeitos infringentes, então tem que ouvir o outro lado. Termos em que pede deferimento. 2 páginas, porque, e ainda aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, embargos por erro de fato. Decisão que determina cumprimento de obrigação já implementada. Prova com foto datada nos autos. Intuito único de evitar injustiça e colaborar com o juízo. Se eu tivesse mais tempo, possivelmente fazer algo melhor. E aí você vem, e você faz isso aqui. Faz literalmente uma ementazinha aqui. Erro de fato. Prova com foto datada nos autos. Acabou. O juiz possivelmente vai ler isso aqui e já vai dizer, algum estagiário, algum servidor fez alguma bobagem. Aí vai procurar aqui, vai ver que tem o documento, vai lá no documento, vai achar o documento, vai julgar procedente. 2 laudas. É isso, literalmente isso, e só isso que precisa ser feito num caso como esse. Para a apresentação. 2 laudas, pessoal. Um embargo de declaração com mais de 2, 3 laudas tem alguma coisa muito errada. Tá? Alguma coisa muito errada. É isso. Pergunto. Dúvidas? Perceberam como eu usei o ChatGPT? Perceberam como eu utilizei os comandos do ChatGPT? O que eu já vou fazer aqui? Eu vou fazer um negócio bacana. Eu vou pegar isso daqui, vou criar um link e vou mandar agora mesmo aqui no nosso chat. Assim você tem o prompt que eu utilizei. Então, primeiro, eu falei com o meu chat GPT para não perder tempo. Depois, ele sozinho fez uma minuta mais ou menos de embargos. Eu olhei e vi o que precisava ser corrigido. Fiz o prompt do jeito estruturado, né? Bem engenharia de prompt mesmo, dizendo, olha, você é um advogado assim, assim, assado, você precisa gerar esse tipo de sentimento no juiz, você tem que utilizar a técnica de storytelling, tem que ser super objetivo, patati, patatá, faça. Ele fez, ficou razoável, porque ele estava se repetindo, a gente, sabendo que tem que ser super direto e o mais conciso possível, nós diminuímos e a petição está pronta. Quanto tempo nós levamos? Uns 20 minutos? Isso porque, né, a gente abriu aqui, estou dando uma aula e tal, mas dá para fazer isso em 10 minutos. E essa petição ela é muito, muito, muito melhor e muito, muito mais eficiente do que a que normalmente se faz. Por quê? Porque mostra a disposição de... Hoje eu estudei embargo de declaração. Os advogados embargam de tudo. Né? Então, estou embargando, quase pedi desculpa. Eu estou embargando porque tem um erro de fato,
O erro de fato é esse aqui, a prova é essa, eu quero ajudar, e seria uma baita injustiça se você me mandasse cumprir uma obrigação, mas não cumpri, né? E a ementa, por que a ementa? Porque a ementa serve como ponto focal. Quando você bate o olho na ementa, quando você bate o olho na petição, os seus olhos vão automaticamente para a ementa, porque ela está num lugar estranho, que normalmente não tem nada. Então ela vira um ponto focal. O juiz ou o servidor, sem perceber, ele bate o olho ali e fala, poxa, deixa eu ler isso aqui. Mesmo que ele não queira. Eu acho que é legal passar o link da petição também, como ela ficou no final. Deixa eu salvar aqui, eu já vou mandar para vocês. E abrir para eventuais perguntas que vocês tenham, para a gente poder terminar aqui dentro do prazo. Se quiserem já fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade. Eric, tem algumas perguntas aqui sim, tá? Tá bom. O seu xará, Eric, também, ele está perguntando se precisa criar um tópico dos fatos explicando o processo. Por que ele está perguntando isso? Falando as folhas e o que aconteceu, para que o juiz não tenha que ler novamente. Você acredita que esse tipo de campo ajuda? Vamos lá. O juiz, ele, ou quem pegar a petição, ele não vai lembrar, normalmente, do que é aquele caso, né? Porque tem muitos outros processos. Então, se você puder ou quiser explicar, é importante, mas de maneira sucinta, né? Como, por exemplo, uma síntese, logo no início, uma síntese do caso, mas não para embargo de declaração. Isso seria útil em memoriais, por exemplo. Aqui nos embargos, não, eu tenho uma decisão que disse X. No processo eu tenho Y, estou trazendo aqui as provas e estou pedindo para mudar. É erro de fato cabe embargo de declaração, então está resolvido. Tá? Mas quando você tem quando você tem uma apelação, né, é útil, sim, fazer isso, tá, Samuel? Outra coisa, o tópico da tempestividade, já vi aqui. O tópico da tempestividade, devemos incluir sempre? Então, qual é a questão toda? A questão toda é que os embargos de declaração, se eles forem recebidos, eles interrompem o prazo do recurso principal. No entanto, se eles forem intempestivos, eles não são conhecidos, o prazo do outro recurso não se interrompe e possivelmente, quando você for interpor a apelação, ela vai estar intempestiva. Então, nos embargos, eu até dou o braço a torcer que é legal falar da tempestividade, mas numa boa, presume-se que eu estou interpondo o recurso no prazo. Né? Agora, se quiser dizer da tempestividade, então diga, olha, eu fui intimado da decisão no dia tal, estou apresentando os embargos no dia tal, portanto, dentro do prazo de X dias do Código de X dias úteis do Código de Processo Civil. Então, ou não faz nada, ou já faz demonstrando, ali ficou só a letra, a frase, né? Ou já faz demonstrando que realmente é tempestivo para não gerar. Agora, se não tem nenhuma dúvida a respeito de tempestividade e tal, na minha cabeça não é necessário. Mas quase todos os advogados fazem. Aí a Maria pergunta, eu estou indo de baixo para cima, né? Eric, posso só Claro. questionar uma questão aqui na tempestividade? Quando é feriados municipais ou feriados estaduais, é importante eu justificar, em questão de recursos, juntar alguma portaria, alguma coisa, em tempestividade? É muito importante. É muito importante. Muito importante. Porque não é dia útil, né? Não é feriado nacional, às vezes aquilo vai parar no tribunal e o tribunal não sabe que naquela específica cidade era feriado, enfim, tem todas essas questões.
Inclusive, para fins de recurso especial extraordinário, é obrigatório, né? Se você não junta lá, você se dá mal. Não, esse assessor está falando bobagem. Pode ter certeza. A ementa pode soar como se estivéssemos tentando ensinar o juiz como julgar. Não faz nenhum sentido. Você está tentando ensinar o juiz quando você fica lá. Se olha, então, Ponte de Miranda fala não sei o quê, Clóvis Bevilacqua, Roque Carrasa, Paulo de Barros Carvalho. Aí sim. Tá, aqui não. Você está tentando facilitar a vida dele. Ementa sempre em qualquer petição, sempre. Sempre, 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 em qualquer petição, tá? Maria Luísa, sobre incluir o print do documento na peça. Seria interessante incluir um print da foto datada em que foi feita a referência nos embargos ou é desnecessário? Pode incluir, eu gosto. Porque se tiver bem claro ali, né, na foto e tal, eu gosto por quê? Porque evita até dele ter que ir lá no documento. Né? Outra coisa que você pode fazer, se o sistema... Mas aí você não vai saber, né? Porque você está fazendo só uma minuta. Mas se o sistema de gestão processual admitir, é fazer um link clicável. Você bota ali entre parênteses documento 1. Se aquele documento 1 é um hiperlink. Você clica e a foto aparece. Isso também é muito útil, deixa a petição mais limpa, é muito útil. Mas pode sim colocar as fotos. Agora, se for muita coisa, aí é melhor só fazer referência. Por quê? Porque se tem muita coisa entre um texto e outro, já complicou a cabeça do juiz. Né? Ele já não bateu o olho e naquele contínuo fez aquela coisa do começo ao fim. Você vê, o que nós fazemos? Trouxemos primeiro o problema, contamos a história e voltamos para o problema. Agora precisa corrigir. Então, você bota muita coisa no meio, você perde essa estética de roteiro, né? Que a gente quer dar e essa agilidade que a gente quer dar para a leitura de quem vai ler, porque a gente sempre tem que lembrar, a pessoa que está lá não quer ler. Ela não quer, ela odeia embargos de declaração. Ela fala, puta, lá vem esse advogado apresentar embargos quando não precisava, né? A breve síntese do processo, aquele resumo que fazemos, você acha que ajuda ou que é desnecessário? Então, isso responde a outra pergunta que vocês mandaram, que é, vale a pena explicar o processo para o juiz? E eu disse, se for em memoriais, por exemplo, que você vai falar sobre o processo todo, sim, porque ele não vai lembrar. Mas se for uma apelação, agora, se é simplesmente embargos de declaração contra uma decisão de 2 parágrafos como aquela, eu só quero que ele faça a cara crachá. Então, nesse caso, eu não preciso fazer isso, tá? Em outros casos, eu acho legal fazer a breve síntese, mas a breve síntese é a breve síntese. Até mesmo para fazer essa breve síntese, no chat GPT, na versão paga, você pode subir o processo e ele faz para você, né, Eric? É que você talvez vai querer fazer a breve síntese que te favoreça, né? Então você tem que saber bem o que você vai botar lá e tal, para já começar a construir a sua história a partir da breve síntese. Quer dizer, o juiz tem que olhar e falar assim, nossa, que absurdo que está isso aqui. Claro que ele tem razão, né? Não quero nem ler o resto. E a ementa também, que se o cara não lê a breve síntese, pelo menos a ementa ele vai ler. Nesses memoriais é bom não colocar os argumentos da parte contrária, né? Só os fatos. Cara, é meio difícil, porque os seus argumentos muitas vezes são contra-argumentos dos argumentos da parte contrária. Então, às vezes, você precisa desconstituir, você precisa deixar a parte contrária pelada, né? Então, ó, ela falou isso, isso e isso, não provou nada. Tem uma prova nos autos disso. No entanto, eu estou falando isso aqui, isso aqui, isso aqui, estou trazendo essa prova. Então, o que ele está falando não está certo, o que eu estou falando está certo, portanto, o resultado do julgado tem que ser esse aqui. Não dá para ignorar o que fala a parte contrária, sabe? Mas é claro, você vai ser sempre muito sucinto. Né? O que às vezes os advogados fazem? Quase um recorte e cola de tudo que a parte contrária trouxe. Né? E às vezes juízes fazem isso nas sentenças, ou
Tribunais fazem isso nos acórdãos, né? A gente não quer cometer deixar essa gordura na nossa petição, tá, pessoal? A gente não quer. Maravilha? Acho que tem mais uma perguntinha aqui, Eric. Se precisa ter emenda em todas as petições. Eu respondi essa. Sim, é necessário. Sim, Todos. todas sem exceção. É mesmo, pessoal, que vocês estão aqui, é algo que nós já estamos trabalhando nas nossas petições. Acredito que na próxima semana vocês vão ter os novos esqueletos. Vocês já podem fazer as emendas nas petições, tá? Para já dar aquela carinha de petição ali diferente, né? Eric, o chat consegue fazer uma emenda? Se eu copiar e colar e pedir para ele fazer? Consegue. Possivelmente você vai ter que fazer um ajuste ou outro. Eu vou mandar um... Eu acho que eu já mandei, na verdade, um e-book de prompts. Tem Nós um temos. ali, vocês têm, né? Tem um ali que é exatamente para fazer a ementa. Então, dá para eles usarem. Tem uma que ia passando aqui do Samuel, ó, ele me alertou. Eric, o que você acha sobre esse tipo novo de petição de Visual Law com utilização de setas, balões e tal? Particularmente, acho que mais atrapalha do que ajuda. Pelo menos se eu fosse juiz, não gostaria de ler uma peça assim. Então, a gente pode falar sobre isso em outro momento. O problema não é do Visual Law, o problema é como as pessoas utilizam o Visual Law, né? Então, você vai explicar, por exemplo, uma prescrição intercorrente. Você faz uma linha do tempo, é claro que isso ajuda o juiz a entender. Você vai colocar dados, você faz uma tabela, ajuda. Você vai fazer uma análise de dados, você coloca um gráfico, é evidente que ajuda. Agora, só ficar botando um monte de adesivo na peça para ela parecer uma mala de viagem, mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque gera uma confusão estética, né? Então, o Visual Law, e aí eu te respondo usando dados. Numa pesquisa feita já há uns 2 anos e pouco, portanto, os juízes não estavam tão acostumados com o Visual Law como eles estão hoje, eles disseram que usado com moderação eles gostam, e que os elementos que eles mais gostam são tabelas, gráficos e links clicáveis. Tabelas, gráficos e links clicáveis. Então pode ser útil, sabe, usar um infográfico para explicar uma transação complicada em matéria tributária, para mostrar que o tributo deveria ter incidido aqui e não ali. Isso é útil. Isso é útil. Agora, tem vários problemas, né? Se você for usar o Visual Law para valer, você precisa de uma paleta de cores. Essa paleta de cores precisa conversar com a logo do escritório. Aí já começa a ficar complicado, e já começa a gerar um custo que talvez não valha o benefício, que é ganhar causa, né? Quanto que isso vai aumentar a minha chance de vencer o processo? Mas, ainda mais nós aqui que temos que produzir muito volume. Mas quando a gente faz as nossas petições, elementos de Visual Law podem ser incluídos, tá? E quando você tem dados hoje, o ChatGPT, nessa última versão, ele está muito bom para transformar dados em gráficos. Muito bom. A gente pode falar isso um outro dia também. Quanto ao e-book de prompts, eu tenho e mais um pequeno grupo de facilitas que estão trabalhando na elaboração dos novos esqueletos. Nós temos aqui 5 facilitas que estão aqui nessa reunião. 5 não, acho que 3 facilitas, e mais a Bianca e a Fernanda que estão trabalhando nos esqueletos. Então, eles têm. Se o Eric autorizar, eu posso passar o e-book de prompts. Para Claro, todo mundo, para geral. pode passar sim, sem dúvida alguma. Beleza, a gente O vai encaminhar. Guilherme, vou só tentar responder aqui, mas quanto à emenda, incluímos independentemente do pedido do cliente? Sim, porque o cliente não sabe disso, né? São poucos advogados que detêm essas técnicas. Aí se ele mandar tirar, você não vai brigar com o cliente, tira, né? Ele que pediu. Quando formos fazer a indicação de petição de embargos, então podemos não indicar o tópico dos fatos? Guilherme, esse que é o problema. O que são os fatos? Os fatos são os fatos necessários para julgar aquele pedido. No caso, o pedido dos embargos, se você for voltar na petição, eu te mandei, Lu, a petição, tá? Pelo WhatsApp.
Aí você Já manda. mandei para geral, já mandamos para Legal, geral. legal. Se você for parar para pensar, se você for abrir ali a petição que a gente fez, eu coloco lá, né? Tem lá o tópico do erro de fato. Esses são os fatos. Os fatos são o erro de fato cometido pelo juiz na decisão, que é o que está sendo atacado. Tá bom? Então, é isso. Você pode colocar ali dos fatos? Pode. Eu já coloquei do erro de fato, por quê? Porque é isso que eu quero transmitir, na verdade. Mas você pode colocar dos fatos e explicar o erro de fato do jeitinho que eu expliquei ali, tá bom? Maravilha? Muito bom, hein? 60 pessoas aqui ao vivo, numa sexta-feira, final do dia. Mostra muito comprometimento da galera, né, Lu? Com certeza, meus facilitators são maravilhosos, amo todos eles. Espetaculares mesmo. Né? E logo, logo vocês vão ter novidades. Acredito que na próxima semana a gente vai começar a liberar aí os novos esqueletos, vão estar um pouco mais sucintos, a gente vai enxugar um pouquinho mais, a gente vai fazer um bem bolado, tá? Entre a técnica do Eric e o nosso tradicional, tá? Mas a gente vai enxugar muita coisa e vai colocar mais algumas as técnicas que o Eric tem falado. A gente vai mandar também o e-book para vocês. Pessoal, agradeço demais vocês, agradeço o Eric por estar aqui nessa sexta-feira, tá? Tem mais uma coisa aqui, né, Eric? Tem, eu não posso deixar essa pergunta passar de jeito nenhum. Jerry. Hugo, tem uma dúvida. Réplica e outras petições maiores, são maiores mesmo. Como usar doutrina e jurisprudência versus petição curta objetiva? Hugo, você não vai usar doutrina. Nunca mais na sua vida. Simples assim. Tá? Jurisprudência, a gente tem que fazer um encontro só para falar disso. Você não vai usar jurisprudência, você vai argumentar por precedentes, que vai reduzir muito o espaço que você utiliza para citar julgados. É isso. Muito bacana, né? Deu para aprender bastante coisa com essa Masterclass, né? Isso é só um pouquinho das experiências que os nossos facilitators têm. Esse foi um de vários vídeos que virão aqui no canal. Então, se você quer se informar melhor, se inscreva no canal e fique atento a todas as nossas promoções, informações e conteúdos sobre direito e tecnologia.